Lúcia, tudo bem? Oi, fala. Você pode fazer para a gente a leitura da poesia inicial e a prece? Tá bom, vou fazer. Deixa eu me ajeitar aqui. Eu vou Faz co- primeira prece, né? Pode fazer a primeira poesia, curtinha, não tem problema. Ah, então tá. Aí a gente Então, avança. pode começar? Sim. Sim. Amadeu, o mistério da morte. O mistério da morte é o mistério da vida, que, que abandona a matéria, examina, não, examine e cansada, que traz a treva em si e abre a porta dourada de um mundo que entre nós é a luz desconhecida. Também tive a minha alma a outrora perturbada, de dúvida, incerteza e angústias consumida. Mas a morte sanou-me a última ferida, desfazendo as lições utópicas do nada. A morte é simplesmente o lúcido processo desassimilador das formas acessíveis, à luz do vosso olhar empobrecido e incerto. Venho testemunhar a luz de onde regresso, incitando vossa alma aos planos invisíveis, onde vive e se expande o espírito liberto. Livro Panágio do Além Túmulo, né? Francisco Cândido Xavier, Isso. certo? Certinho. Então tá bom. Então vamos. Senhor Jesus, nosso mestre, agradecemos, Senhor, essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para esse estudo, Senhor. Pedimos por todos nós aqui presentes, pelo irmão que fará o estudo, e que possamos assimilar todo o estudo, todo o conteúdo, Senhor, para que possa ser um grande aprendizado para todos nós. Tá? Pedimos pelo nosso irmão que ele possa ser intuído e que possa transcorrer tudo na tua santa paz. Muito obrigada, Jesus, graças a Deus. Com esta prece, pedimos, Senhor, para darmos por iniciada a reunião do estudo da noite de hoje, da Joana de Anjos, do livro Ser Consciente, na tua paz e harmonia. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá, né? Bem, já ficamos um tempo sensivelmente grande na introdução, todos nós já entendemos do que se trata essa obra, o quão complexa ela vai ser. Até coloquei um outro link lá para vocês no grupo, no WhatsApp. Quando vocês tiverem tempo, eu peço a gentileza de dar uma olhadinha, né? Porque a gente vai ter que ficar voltando nesse tema várias vezes, né? Então é muito difícil explicar algo sem ter passado pelo livro o livro. Pode falar, Lúcia, pode falar. Esse estudo que você colocou, eu já estava ouvindo, por isso que eu entrei depois. Muito Ah, bom, tá, tá. Zé? Ah, tá ok. Muito bom mesmo. Pode falar, Vanessa. Vanessa, acho que seu microfone está fechado. Eu achei muito difícil. É bem difícil. Não sei se é porque eu estou ouvindo, fazendo outras coisas, mas toda hora eu tinha que voltar, porque eu estava perdendo o raciocínio, aí eu não conseguia acompanhar. Eu Não, já vi mas é. 3 vezes. Sim, sim. Ouvi Mas 3 vezes. é um assunto muito delicado. A gente já tratou sobre esse assunto uma vez. Tivemos que dar uma pincelada sobre isso, né? Eu vivia falando sobre isso, e aí uma vez, na reunião do estudo do Livro dos Médiuns, já tem um bom tempo, né? Tem acho que quase, se bobear, tem quase um ano. E tem alguns bons meses para trás, a gente falou assim, ó, tudo bem, então no próximo estudo a gente faz um estudo só para falar sobre essas teorias básicas e essas estruturas básicas do pensamento, e aí vamos entender um pouco mais como cada estrutura religiosa da Terra funciona com seus princípios e qual é o princípio
que Kardec veio trazer, que foi a primeira visão, a única visão, na verdade, né, diferenciada de todas elas. E aí explicamos que todas elas, de certa maneira, tinham uma adaptação do materialismo, né? Adaptava-se o materialismo para certos princípios religiosos, como métricas de controle, como métricas de domínio, como métricas de princípios de evolução, muito mais pelo medo do que pela consciência feliz que deseja realmente caminhar para a felicidade. Então, não dá tempo de falar sobre isso. Se vocês assistem, por favor, esse link é importante. Aí vamos entender um pouco mais sobre Kardec. Kardec escreve sobre isso em detalhes. Infelizmente, o livro Gênese, somente da primeira até a quarta edição, tem essa visão mais pura, né? A quinta edição foi adulterada. Paciência, fazer o quê? Temos que caçar a versão anterior. É um princípio de busca, né? Todo mundo tem que buscar. A verdade ela não vai estar aberta, disponível para tudo, né? Tem que te cavar para buscar essa verdade. Então, é muito difícil, mesmo dentro do ambiente espírita, você entender profundamente Kardec. É muito difícil. Eu sei que eu estou devendo, né? Eu estou devendo um estudo que eu comecei, mas não publiquei ainda, né? A gente não publicou, que é o estudo do livro dos Espíritos, né? E ficou longo, eu comecei a fazer e ficou desproporcional ao tempo disponível, com dificuldade de continuidade. Vamos ver se agora em janeiro a gente consegue retomar esse projeto. Vai ser importantíssimo e vai ser importante também nessa obra aqui de Joana de Ângeles, a gente ir com mais calma, revisitando todos os conceitos que Allan Kardec detalha para todos nós, do pensamento mais profundo do Consolador Prometido. Lembrando que quem desenvolve e explica sobre o perispírito, que aí vem dar uma lógica a todo o processo, não é Kardec. Kardec é o intermediário, o interlocutor, é quem trabalha esse assunto, mas o mesmo surgiu através de princípios mediúnicos, não vem de nenhuma consciência humana. Todas as ideologias, todas as filosofias, as teologias em especial, né? Todas as teologias associadas aos princípios religiosos humanos, praticados por humanos, todos eles possuem um traço de materialismo. Um materialismo adoecido, profundo. Por isso que é importante assistir aquele link, que aí vai dar base até para outras conversações. Mas de vez em quando a gente volta nesse assunto. Podem perguntar, a gente vai tentando desconstruir, né, algumas ideias, algumas definições que a gente carrega em nossas almas que são incoerentes com a própria doutrina espírita. E a gente só vai descobrir isso depois de muitos anos dentro da doutrina. Isso que é o mais estranho, né? Porque o que acontece? O que todo mundo estuda e participa em reunião pública é o Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec não quis entrar em discussões, não quis entrar em contendas, ideias contrárias, princípios contrários. O livro Evangelho segundo o Espiritismo é um resumo do que todas as religiões, de certa maneira, há um grau de concordância, mesmo que pequeno, mas há um grau de concordância, né? Sobre a bondade, sobre o amor, sobre os princípios das bem-aventuranças, como que as bem-aventuranças em essência, o perfil desse espírito bem-aventurado que vai se tornar na sua última encarnação aqui na Terra. Então, até mesmo pelas primeiras reuniões de estudos realizadas por Kardec, depois da publicação desses livros, sentavam-se à mesa com ele pessoas de distintas religiões. O Espiritismo ele já surgiu com essa característica. Então tinham judeus, tinham católicos, protestantes, inclusive pessoas até de culturas religiosas orientais, né? Tinha pessoas que eram taoístas, hinduístas e até mesmo pessoas que seguiam ali o princípio mais limitante por Maomé, né? Então, a ideia de trazer essa explicação, de apresentar essa explicação, é para a gente compreender o que realmente mais diferencia
o espiritismo de todas as outras religiões, o que esse Consolador prometido realmente veio trazer. E um resumo bem resumido está nesse vídeo, né? Que eu mandei lá o link. Achei um vídeo mais curto, né? Que existem vídeos muito mais longos falando sobre o mesmo problema, né? Porque ele envolve o estudo do livro A Gênese, que é justamente onde Kardec trata em profundidade o livre-arbítrio. Há uma pincelada sobre o livre-arbítrio no Livro dos Espíritos, mas não profundamente como é tratado no livro A Gênese. Mas voltando aqui para o nosso meio de campo, nós já tratamos toda a parte de introdução de Joana de Ângeles, já entendemos do que se trata essa obra, a complexidade que é, só que Joana está escrevendo para quem já entendeu que é um espírito imortal, para quem já entendeu qual a real natureza da nossa vivência aqui na Terra, qual o real desafio que nós estamos buscando. E ela vai tratar de assuntos relacionados ao desenvolvimento dessa consciência imortal. Como que essa consciência imortal vem se educando, vem se trabalhando, vem conquistando outros aspectos. Que isso são patrimônios do espírito, não são patrimônios do corpo físico. Então ela não vai tratar nada aqui relacionado ao corpo físico. Dificuldades em lidar com o mundo físico, não vai ser exatamente isso. Então, não tem nada a ver com os tratamentos tradicionais de psicologia, e sim a psicologia mais profunda, né? Que ela vai tratar aqui com uma quarta força, mas conversamos sobre isso nas reuniões anteriores e deixamos claro que ela não está desqualificando nenhum aspecto da psicologia tradicional daqui da Terra, muito pelo contrário, ela sabe dos seus potenciais, ela cita na obra, foi citada inclusive na introdução, Joana cita em detalhes o que cada aspecto dos estudos das aplicações psicológicas da Terra são importantes para cada condição que nos encontramos. Com relação ao termo em si, né, a psicologia, de uns anos para cá, né, com relação com a estruturação das universidades sobre esse tema, passou-se a tornar o assunto um pouco mais restritivo. Isso se iniciou de uma maneira estranha, num movimento estranho aqui na Terra. Então, meio que a psicologia se adaptou um pouco ao materialismo. E aí vamos observar os esforços de trazer a visão um pouco mais sofisticada da essência da psicologia, uma vez que psicologia significa literalmente o estudo da alma, onde esse psique não é essa psique materialista que foi atualmente direcionada e envelopada, empacotada e comercializada, né? Então, a quarta força que ela vai começar a tratar aqui vem de inúmeros estudiosos que lutaram, como nós conversamos na última reunião, para tentar ter uma visão mais libertadora sobre esses modelos e paradigmas acadêmicos que foram bem restritivos e que viviam atendendo às necessidades da época. Isso aí não há nenhum problema, né? Agora, com o passar dos anos, inúmeros outros ensaios, inúmeros outros estudos foram realizados e não era compatível os resultados com as teorias vigentes. E daí surge, então, novas buscas, novas necessidades de se buscar interpretação sobre a essência dessa criatura humana, que todos nós queremos compreender um pouco mais. Então, dando prosseguimento, vamos entrar agora num ambiente extremamente teórico. Eu peço desculpa a vocês, vai ser uma... Aí eu peço até a ajuda da Vanessa, se ela estiver disponível. Todos vocês, por favor, sintam-se um pouco mais assim libertos para observar assuntos que talvez vocês nunca se debruçaram, nunca estudaram, nunca entenderam, nunca procuraram, e o que é totalmente natural. Mas vamos tentar dar uma palhinha, né, sobre esse assunto. Então, nesse capítulo, quando ela vem falando sobre a quarta força, né, sobre esse princípio da quarta força em si, que é a psicologia, deixa eu recortar aqui atrás, aqui um pouco aqui em cima. Cadê? Deixa eu achar aqui.
Eu não vou encontrar aqui assim rapidamente. Só um minutinho, vou reduzir o tamanho da letra. Então, aqui, ó, é sobre isso que a gente gostaria que ela vai começar a explicar o conceito que nós demos só uma palhinha, né, chamada psicologia transpessoal, que é a chamada quarta força da psicologia. Isso não é o espiritismo que está apresentando, isso são os comentários e os estudos e os apontamentos de Joana de Ângeles sobre um assunto que foi iniciado em 1908 por Abraham Maslow, ok? Onde essa escola começa a observar que o ser humano não pode só se prender nas visões mais mecanicistas da vida. E esse estudioso começa a estudar esse princípio. Então, a primeira força associada, né, é a psicanálise, a segunda, a psicologia comportamental, a terceira, a psicologia humanista, e a quarta, a chamada transpessoal, a que ultrapassa esses limites, essas fronteiras mais fisicamente grosseiras, ok? Então, ela não vai caminhar por todos os escritos de todos os autores associados, né, sobre essas teorias, mas ela cita lá no começo, na introdução, esses esforços de Jung, Carlos Jung, Abraham Maslow, Viktor Frankl, Ken Wilber. Então foram inúmeros esforços a entender o ser humano, a entender a psique humana, ou seja, essa consciência muito mais profunda do que os limitantes quadros do corpo físico. Ok? É isso que é a essência da psicologia transpessoal e isso é a essência dessa chamada quarta força da psicologia. E é sobre isso que ela vai um pouco mais comentar e teorizar nesse capítulo, a quarta força. Então vai vir a definição e conceito, e depois vamos passar o que seria o homem maduro psicológico, mais lá na frente. Então ainda estamos aqui, tá? Nas definições e conceitos. Então ela vai tratar de um assunto enigmático, porque realmente Joana é impressionante, é um poço de conhecimento sem fim, sem fundo. Então ela vai tratar de um assunto delicado para todos nós. Então ela começa assim, ó, os avanços da física quântica, a relatividade do tempo e do espaço, a teoria da incerteza, abriram perspectivas psicológicas, dantes sequer sonhadas, tendo-se em vista o conceito do vir a ser. Por que isso foi tão importante, né? Isso foi absurdamente importante. Hoje todo mundo é usuário da teoria da relatividade. Não existe como você, né, não sei se vocês sabem, mas o GPS no celular de vocês, você está andando na rua, tem um GPS no celular. Ele só funciona porque tem inúmeros satélites orbitando a Terra em alta velocidade. Só que essa alta velocidade é tão alta, mas tão elevada essa velocidade, que ela rompe um pouco os limites da teoria clássica newtoniana de velocidade como nós conhecemos. Daí é a ideia central da relatividade do tempo e do espaço. Então, existe um grande físico, um grande pensador, que ele estava numa escola quando criança, e ele pergunta assim, se todas as estrelas que nós estamos vendo no céu são sóis, a pergunta é inteligente do guri, hein? Presta atenção à pergunta. Por que a noite é escura e não clara? A pergunta é genial. E adivinha, somente nesse século que nós estamos vivendo, descobriram a resposta. Porque até hoje ninguém sabia. Ninguém sabia. Se nós temos inúmeras estrelas no céu, igual a estrela mais próxima, o Sol. A luz está viajando no vácuo. A luz está viajando no espaço. Se esse espaço é fixo, a luz deveria chegar igual em todos os lugares. Por que ela não chega igual? Por que é escura à noite? Tudo deveria ser claro, sem parar, ininterruptamente. E aí surge somente com o Hubble, né? O pesquisador Hubble,
né? Ele consegue depois cria aquela constante de Hubble, que é a constante dos satélites, quando ele estava usando os cálculos de Albert Einstein para poder entender as galáxias, para entender a distância das galáxias, fazer cálculo de distância das galáxias. E aí ele chega com uma afirmação que o próprio Einstein achou que ele estava totalmente errada. Ele falou que o espaço estava se expandindo numa aceleração absurda, muito próximo da velocidade da luz. E aí ele ficou... Einstein não aceitou, né? Começou a ter uma série de discussões sobre isso, mas no final Hubble estava certa. O espaço está se expandindo. E é por isso que não chega a luz aqui na mesma intensidade que chega do Sol, que está mais próximo, porque a distância é menor e não dá esse efeito de dilatação espacial. Então, o que Einstein descobriu na teoria da relatividade? Que em todos os escritos da física iniciais, o tempo era constante. O tempo era imutável. Até que ele descobriu que o tempo muda. A constante do tempo, essa contagem de tempo, que a gente conta 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, para quem está viajando na velocidade da luz, é diferente. Ou múltiplos. Décimos da velocidade da luz, 0,8, 0,6. Aí vocês podem estar falando assim, mas que viagem alucinada é essa, meu Deus? Do que você está falando? Então, na física quântica, tudo mudou. Porque como é que era a base da essência do materialismo? Se eu sei a posição das coisas, a posição dos átomos, a posição dos objetos, e eu sei qual é a massa desse objeto, eu sei a posição, eu sei a variação de posição, eu sei a velocidade. Se eu sei a velocidade, eu sei a massa, eu sei a variação de quantidade de movimento. Se eu sei a variação de quantidade de movimento, eu sei qual é a força inercial que cada objeto está sendo gerado enquanto está se deslocando na Terra. Isso é o pilar, tá, gente, da física newtoniana. Todo mundo que estudou física sabe disso, todo mundo que vasculhou por esses caminhos sabe disso. Então, qual era o princípio da física, e ainda é, né? Da física tradicional? Se você joga uma bolinha de gude na rua, se você chuta uma bola, todas as movimentações, se você tem um domínio da medição espacial, posição, você tem o controle e o domínio dos cálculos de velocidade e aceleração. Ok? Eu sei que parece uma meio viagem, mas deixa eu só explicar isso rapidamente, porque que é muito diferente quando se inicia a teoria da incerteza. A teoria da incerteza, se vocês acham que é estranha da relatividade, a da incerteza é 1000 vezes pior. A da relatividade dá para entender. Todo mundo está com o GPS na mão. Existe um fator de correção, que é através da constante do cálculo de Albert Einstein. Senão o GPS media super errado. Inclusive, assim que se iniciou o uso do GPS, porque não sei se vocês sabem, mas o GPS em si, o que está lá dentro do satélite é um relógio atômico, que tem 9 casas decimal. Ele consegue medir segundo com 9 casas decimais. Então ele não mede posição, ele mede tempo. Ele mede o tempo de emitir uma onda de radiofrequência até a Terra e essa onda de radiofrequência retornar. Aí, por triângulos, ele consegue calcular a posição. Mas não é uma medida direta. Ele não está medindo distância, ele não está medindo metros. Ele está medindo de forma indireta metros, através do tempo. E o que se descobriu? Nunca funcionava corretamente quando estava se iniciando o desenvolvimento, né, dos satélites. Não funcionava, o satélite tinha alguma coisa errada, mesmo com o relógio atômico dentro de cada um deles. E aí buscaram entender o que está acontecendo, meu Deus. Então, uma coisa muito errada. Até que um dos físicos associados lá no projeto do GPS, né, Global Positioning System, né, GPS, Sistema de Posicionamento Global, essa sigla, né, ele falou, temos que utilizar o fator de correção de Einstein. O satélite está viajando a uma velocidade muito elevada em volta da Terra. É o único jeito de a gente conseguir controlar isso. E não deu outra. O tempo passa diferente por satélite. Quando utilizaram essa constante, utilizaram esses cálculos de Einstein, a conta funcionou e o posicionamento do satélite é o que a gente tem hoje de maravilha aí. Mais ou menos
5 metros, mais ou menos 3 metros, se for aqueles militares, né, são muito mais precisos, chega a nível de metro. Então, lógico que o cidadão comum não tem acesso, o GPS tradicional, o tradicional não tem essa mesma resolução, né? A gente não tem essa mesma resolução, então fica mais ou menos ali 3, os mais especializados, mais ou menos 3 metros. 3 metros para cada lado. Mesmo assim, já é excepcionalmente incrível, compreendendo a velocidade com que o satélite passa em volta da Terra e a altitude em que ele se encontra. Lembrando, o satélite dá várias vezes voltas em torno da Terra em um dia. Ele não está parado, rodando junto com a Terra, como a maioria imagina. Ele está em altíssima velocidade para ele não cair. Ou seja, está num processo de, como fosse um estilingue, né, preso ao campo gravitacional da Terra, rodando numa velocidade absurda para não cair. Mas, na verdade, ele está em processo de queda livre contínuo. Ano após ano, décadas após décadas, ele está decaindo milímetro a milímetro, encurtando essa distância com a Terra, até um dia chegar a um ponto em que ele vai se precipitar na Terra. É impossível. Mas, com a velocidade em que ele se encontra, extremamente alta, ele não cai na Terra. Só que essa velocidade extremamente alta vive a distorção do espaço-tempo. Então, eu sei que algumas vezes eu falo isso e tal, né? Ah, poxa, nós estamos prisioneiros à posição espaço-tempo. Nós estamos prisioneiros ao espaço e o tempo. Espíritos superiores não estão. O tempo passa para eles de forma diferente. Eles viajarem à velocidade da luz, ou muito acima da velocidade da luz, não tem esse efeito. Né? Então, só para vocês entenderem que não é muito bem só uma teoria. A relatividade não é só uma teoria. Essa relatividade já foi provada e já foi explicada, e acima de tudo nós vivemos com ela. O GPS é a prova viva de que nós vivemos com ela. Ah, então o tempo é relativo, o espaço é relativo? Ué, então aquele padrão de funcionamento aqui na Terra, da matéria, a matéria mais próxima é diferente do padrão espaço-tempo e mais alta velocidade? É exatamente isso. É completamente diferente. Né? O campo, inclusive o Brasil foi um dos locais, o Brasil no Nordeste, tem até ninguém fala isso no Brasil, mas no Nordeste existe um tributo, né? uma estátua, uma praça, onde Albert Einstein esteve aqui no Brasil para provar a primeira teoria geral da relatividade, que tinha a ver com o campo, a avaliação e os estudos mais avançados gravitacionais, em que a chamada teoria geral da relatividade, onde ele vai deixar claro que os astros influenciam, ou seja, os astros de grande porte, tipo o Sol, deformam o espaço. O campo gravitacional do espaço, que ele gera, né, ele gera uma deformação no espaço, e a luz, quando passa próximo do Sol, ela é desviada. Então ele precisava de um eclipse solar para provar a teoria, que ele iria observar uma distorção em uma das estrelas, da posição tradicional de uma das estrelas. E ele conseguiu provar que o espaço é distorcido, né, pelo campo gravitacional. Então, a teoria da relatividade não é só uma teoria. A relatividade realmente passou a ter um peso fundamental na nossa vida moderna, atualmente. E com relação à teoria da incerteza, é uma viagem assim alucinante, não sei nem como explicar isso para vocês. A teoria da incerteza, ela surgiu em 1927, com Werner Heisenberg. Né? Depois surgiu, né, a teoria de Schrödinger, né? Tem até o gato de Schrödinger, mas essa aí é um pouco mais avançada. Vamos falar um pouquinho dessa teoria da incerteza. O que eles observaram, esses estudiosos das físicas das partículas muito pequenininhas? Eles tomaram um susto, né? Porque, por exemplo, elétron tem massa. O elétron tem massa. Só que você não pode achar, você não tem como ter certeza de onde está o elétron. Inclusive, ele pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Eu estou falando de evidências que eles encontraram, tá, gente? Não estou falando de nada aqui de invencionismo. Eles afirmaram isso, né? E a teoria da incerteza é baseada em quê?
a frase principal é essa, né? Não há posição exata de subpartículas, e sim probabilidades. Ou posição ou momento, mas não os dois. É impressionantemente desafiador. E isso veio a ter uma quebra de paradigma muito grande, porque ninguém acreditava que os dados estavam certos. Todo mundo imaginava o quê? É o sensor que está com problema, esse experimento que você está montando que está errado. Só que esse experimento passou por inúmeros grandes centros de pesquisa e foi observado exatamente o mesmo problema. Então, essa teoria da incerteza, que é uma incerteza muito grande, ou seja, ele só consegue calcular a probabilidade onde uma subpartícula possa estar. Aonde ela está fisicamente no espaço, ninguém sabe. É assustador, né? Porque ela vai contra os pilares da mecânica tradicional e vai contra os pilares da mecânica newtoniana, né? Onde você depende da posição, o tempo não muda e o espaço é conhecido. Então é impressionante. Como é que você vai para um ambiente pequeno, né, de partículas e você não consegue identificar em que posição ele está, ou se identifica a posição, você não tem como confirmar o momento. É uma coisa ou outra. Há bem pouco tempo atrás foi feito um experimento com fótons, né, que é basicamente como se fosse a partícula essencial que está presente na luz. Eles conseguiram separar 2 fótons, que são basicamente como se fossem 2 fótons gêmeos, enviar para vários quilômetros de distância por um cabo de fibra ótica para 2 lugares distantes. Perturbaram um dos fótons e o outro fóton foi perturbado ao mesmo tempo. E eles não sabem explicar como isso acontece. Ou seja, estavam distantes, quilômetros distantes, 9 quilômetros de distância de cada um. Eles perturbaram a posição de um dos fótons e o outro fóton do outro lado, também com cabo na mesma fibra ótica, também era perturbado. Mas como se eles não estavam juntos, né? Então há algo mais. Eles perceberam que há algo mais que controla. Existe como se tudo estivesse mergulhado em um grande outro fluido. E vocês vão descobrir que Mesmer já falava sobre isso até mesmo antes de Kardec. Um século antes de Kardec, 1700 e lá vai fumaça, sobre o fluido cósmico universal. Algo que o Espiritismo já vem falando, vem tratando há muitos anos, iniciando-se com Mesmer, né? Por isso que Kardec cita essas expressões e cita Mesmer como um grande estudioso do magnetismo animal. Só que a ciência está indo por outro caminho, está indo por um caminho mais complicado para entender esses fenômenos. Mas sim, a própria ciência está percebendo fenômenos que são incompatíveis com a mecânica tradicional, mais materialistas e simplistas. Elas não fecham. Então, a própria psicologia passou a se permitir. Não, espera aí. Se a física, que é algo extremamente rígido, tangível, grosseiramente tangível, está passando por revoluções do pensamento, porque realmente estão observando evidências e aceitando essas evidências como evidências concretas de que algo não fecha, que a teoria não fecha, eu acho que a gente deve revisitar o pensamento e a percepção dos fenômenos humanos, como o ser humano se comporta, como ele sente a vida, como ele age, reage, e os potenciais psicológicos associados a cada unidade pensante, o quanto eles são diferenciados, tá? Eu não vou continuar nessa abrangência aqui, porque eu ficaria aqui uma vida para tentar explicar isso aqui de maneira simplista, algo que não tem como explicar de maneira simplista, é complexo realmente. Mas sim, isso permite a todas as perspectivas psicológicas que se observavam sobre o comportamento humano. Por exemplo, pessoas que tinham um problema de saúde, que era associado a um problema de saúde mental, né? Era sempre tratado como adoecido. Aí, de repente, do nada, ele começa a tocar piano. Como é que pode um negócio desse? A pessoa não falava direito, estava liso, e de repente começa a tocar piano, do nada.
Então, todos esses fatos não faz sentido, né? Os fatos psicológicos, das reações psicológicas que surgem no ser humano em quadros adversos, também não faziam sentido pelo padrão que era observado na época, ok? Por isso que ela fez esse paralelo aqui. Então, prosseguindo. Alguém tem alguma pergunta antes de prosseguir? Alguém? Ninguém, alguém? Deu para entender por que ela cita esse parágrafo? Amigo, tenso, hein? Eu ia falar a mesma coisa, Paola. Ou Paloma. Tá difícil de compreender hoje. Não sei se eu não estou bem, mas hoje tá difícil. Eu vou pedir, ei, Vanessa, vamos pedir a espiritualidade para levar a gente à noite, entendeu? Para ver se, sabe, abre uma brechazinha, ver se aciona um botãozinho na gente para a gente absorver. Eu acho que nem assim, no estágio que a gente tá hoje, nem com eles ajudando. Mas está indo, Sozélia. A gente está entendendo que as coisas estão evoluindo. Isso aqui é importante. Isso. O pensamento evoluiu e aí a psicologia também aceitou essas mudanças e foi evoluindo. A forma de pensar, pronto. Sim, tá sim. bom. Não, então, só para lembrar, né? Toda a manifestação de conhecimento aqui na Terra é como se fosse uma grande prova de revezamento. Um vai passando o cajado para o outro, vai passando a tocha do conhecimento para o outro, e cada um vai dando um pouquinho de contribuição. Então, Einstein não surgiu com essa teoria do nada, ok? Ele não surgiu com essa teoria do nada. Inclusive, não sei se vocês sabem disso, mas Einstein, quando recebeu o prêmio Nobel, ele desce do púlpito, né, e entrega o prêmio Nobel para a esposa dele. Né? É a esposa dele que fez todos os cálculos. Aquela equação que todo mundo conhece, né? E igual a mc ao quadrado, é uma equação complexa, uma equação diferencial parcial complexa, que no final a solução não é trivial, e foi ela que gerou essa solução. Ele não era um exímio matemático, ele era um exímio teórico em física. Pode falar, Paloma. Que homem inteligente, né? Total. Você entendeu? Não, com certeza. Com certeza. Não, mas olha só, mas é sério. Mas eu fiquei emocionada, eu brinquei, mas eu fiquei emocionada, entendeu? Porque na época, um homem fazer uma coisa desse com a inteligência que ele tinha, gente... Não, então, mas olha só, mas ele sabe que ele não conseguiria sozinho. Ele sabe que ele dependia de outros teóricos, ele percebeu que ele teve uma dependência profunda com a esposa, colaborando com os teoremas que ele estava propondo. Não estou dizendo que ele era uma pessoa ruim em matemática, ruim em cálculo, ele era um exímio articulador, mas quem auxiliou finalmente foi a esposa, e ele deu o prêmio Nobel para ela, entregou na mão dela, no meio da cerimônia, reconhecendo e compreendendo que tem que ter uma colaboração mútua. Os assuntos são muito complexos, mas ele não foi aceito. É isso que eu estou tentando explicar. Albert Einstein não foi aceito, ele foi rejeitado todas as vezes. Né? Esses escritos dele sobre a teoria da relatividade, o trabalho que ele fez de estudo mais aplicado dentro da universidade, só tem uma folha de papel. A teoria só tem uma folha de papel. Então, uma parte da teoria, né, que ele trouxe de ideia. E ele teve que trabalhar num local, olha só onde ele trabalhava, hein? Não sei se vocês conhecem a história dele. Ele trabalhava num local, como se fosse um grande depósito de patente, onde ele tinha que ficar lá fazendo aqueles depósitos de patente, um trabalho que não tinha nada a ver com física aplicada. Ok? E do nada ele teve um estalo, segundo a narrativa dele própria, né, pela biografia dele, que ele mesmo assim comenta, que, na verdade, ele estava andando de ônibus e aí ele olha para o relógio que estava no fim da rua. Tinha um relógio num prédio. E aí ele pensa, poxa, mas se o som se altera com a frequência, né, quando você está se afastando de um objeto, ou então um objeto está passando, fazendo um barulho, né? O ruído é o mesmo. Mas por que está distorcendo no nosso ouvido? Por causa da velocidade.
Então ele pegou e falou o seguinte, olha, eu acho que todos os matemáticos e todos os físicos que falam que o tempo não se altera, eu acho que essa premissa deve estar errada. E foi a partir daí que ele foi estudar sobre o tempo. Mas é impressionante. É claro que teve auxílio, é claro que ele teve apoio, é claro que teve todo um embasamento estruturalmente falando do plano espiritual para ampará-lo. Mas ele conseguia perceber o pensamento e entender que havia ali espaço para crescer, para evoluir, para progredir. Então o mesmo acontece no ambiente da psicologia. A psicologia chegou a um ponto, e nós temos essa mania, né? Eu acho que o conhecimento está bom até onde eu entendi. Eu não quero continuar estudando, poxa, então eu vou dizer que o conhecimento só vai até aqui. A gente tem essa mania de fazer isso, limitar o desenvolvimento do conhecimento para restringir o que nós conseguimos absorver. Mas em nenhum momento você vê Albert Einstein falando sobre isso. Ele fala o contrário. Nossa, parece que eu percebi um grãozinho de areia no meio do oceano. Ele sempre apresentou uma visão muito mais humilde, muito mais objetivamente sensível a se permitir novos aprendizados e novas percepções, ok? Pode falar, Vanessa. Não foi essa teoria da relatividade que recentemente apenas que foi comprovada por causa do telescópio? Não, porque olha só, a teoria da relatividade, né, então tem várias versões, né? Tem a geral, a teoria da relatividade geral, e tem a teoria que é a parte mais específica. Porque assim, a questão é entender todas as forças que dominam o universo cósmico, né? Essa que é o grande estudo da física, busca tentar compreender esses fenômenos. Então o que acontece é o seguinte, quando o mais difícil que foi para ele provar foi com relação ao espaço, com relação ao tempo foi mais difícil. Tanto é que o que você está comentando sobre recentemente ter sido feito um estudo sobre isso, foi um estudo baseado em laser, onde observou-se o limite, e ele deixa isso claro, que há um limite físico onde ninguém consegue superar a velocidade da luz. E aí foi feito um estudo com laser, onde foi possível observar isso. Então estamos falando com o aspecto do tempo. Com relação ao aspecto do espaço, foi em 1920 e pouco, 1937. Foi logo depois da Segunda Guerra Mundial. Tanto é que ele ia observar o eclipse, ele ia conseguir a prova física, né? A prova física seria tirar uma radiografia, tipo uma foto, né? da posição da estrela, onde ela estaria, e ele mostrar que essa estrela vai estar deslocada durante o eclipse. A estrela não pode saltar no meio do céu estrelada. Imagina que eu estou observando uma estrela. Ela tem uma posição conhecida. Sempre naquele horário, naquele dia, naquele momento está naquela posição. Aí só porque tem um eclipse ela muda de lugar? Não pode, né? Mas ele provou que muda. Ele provou que muda. Ele observou a estrela. Eu estou confundindo, porque como agora tem um telescópio, né, lá, satélite lá, com uma visão bem melhorada. O James Webb, isso. Isso. James Aí Webb. eles conseguiram mostrar como que funciona alguma coisa de onda gravitacional também. Então, assim... Sim, pode falar. Não, a gente está evoluindo, né? A gente está descobrindo novas coisas que antes a gente não sabia, né? E aí está conseguindo comprovar agora o que o pessoal, naquela época que foi descartado, né, criticado, muita coisa não foi aceita, agora está sendo demonstrado. E vai ser assim também com a psicologia. Sim. Aos pouquinhos a gente vai chegar lá. Então, mas toda essa visão, né, que mostra todas essas teorias, primeiro, a pessoa tem que se permitir, né, a querer analisar e pensar de forma diferente, né? Só para mostrar aqui para vocês não acharem que eu estou inventando, né? Aqui, ó, há 100 anos, eclipse no Brasil fez Einstein comprovar teoria e ficar famoso. Ele comprovou aqui no Brasil, tá? Ele teve que vir aqui no Brasil para poder fazer esse experimento. Porque ele foi preso, né? Quando ele tentou fazer na Alemanha, na Áustria, estourou a Segunda Guerra Mundial, ele foi preso. Ele, os equipamentos e os técnicos. Ele não conseguiu. Né? Então, em 29 de maio de 1919, ó, nesse dia... Deixa eu tentar aumentar aqui a letra.
Aqui, ó, 29 de maio de 2019. Nesse dia, um eclipse solar total aconteceu, visível de algumas partes do mundo. Na época, não tínhamos todo o conhecimento científico de hoje sobre fenômenos do tipo. E expedições internacionais foram organizadas para que cientistas observassem o eclipse em lugares inusitados, como foi o caso da cidade brasileira de Sobral, no Ceará, além da ilha de Príncipe, na África. E o Brasil teve um papel fundamental para que Einstein não somente comprovasse uma de suas teorias mais importantes, como tivesse seu nome marcado na história da ciência e da cultura popular geral. Teve que vir aqui para o Brasil, aqui, a foto aqui rudimentar, o pessoal com o saté, com o microscópio aqui, o telescópio, né, para conseguir monitorar a posição de uma estrela, né? Aqui, ó, o centro de lá em Sobral tem uma estátua, né? Tem uma homenagem a esse momento. Einstein defendia uma ideia que contradizia Isaac Newton. E sua lei da gravitação universal, entendeu? É a lei da gravitação universal, ainda não é a lei da relatividade, ok? Geral, da relatividade. A lei da gravitação universal, ou gravitação geral, né, que ainda reinava na época. Em seu estudo, o alemão afirmou que a massa dos corpos deforma o espaço ao seu redor. Então, o caminho da luz emitida por um astro, ao passar por essa região deformada, deixaria de ser uma linha reta. Eu não sei se ficou claro o que a gente está falando aqui, né? Deixa eu pegar aqui uma foto, pode dar para explicar melhor. Deformação do espaço-tempo. É isso aqui, gente, ó. É isso que acontece. Né? Por exemplo, você tem um Sol, essa malha aqui quadriculada que vocês estão observando, essa malha quadriculada é o espaço, simbolicamente, né? O espaço. O campo gravitacional é tão intenso, mas tão intenso, de um Sol, por exemplo, devido à massa que ele tem. Não vem me perguntar o que é gravidade, porque ninguém estudou isso em profundidade para entender. Todo mundo está estudando os seus efeitos, né? O efeito da gravidade. Então, quando a luz passa próximo de um Sol, o que acontece é que ele deforma a posição. Então, a posição que você estava vendo da estrela, que estava bem longe, ela passa a ficar totalmente alterada. Há uma deformação real. É isso que acontece no espaço. O espaço fica deformado. A luz leva mais tempo para viajar num espaço deformado. Eu sei que é estranho, foi estranho, continua sendo estranho, né? O fenômeno que você comentou sobre as micro-ondas, as variações gravitacionais ondulatórias, é um fenômeno também associado com a teoria de Einstein, onde tem duas estrelas orbitando, provocando deformações no espaço. Ou seja, o espaço onde você está se deformando. Ok? É bem complexo mesmo. Tá bom? Até então, não foi aceito. No início não foi aceito. Né? Essa deformação do espaço não foi aceito no início. Mas depois, devido a inúmeras comprovações, sim, é um efeito perceptível. E ele conseguiu provar pela posição onde... Tanto é que ele não foi aceito, né? Quando ele bolou essa teoria, a equação de Einstein, ela está aqui, né? Da relatividade geral. Ela não foi aceita. Ela não foi aceita. Dizendo que tinha uma coisa errada, que isso é um absurdo. Mas aí quando ele conseguiu, da Terra, quando teve o alinhamento entre a Terra e o Sol, né? O Sol estava distante. Quando teve esse alinhamento, uma estrela que estava aqui próxima, ela pula de posição. Ou seja, o caminho por onde a luz está passando está deformado. Aí ela muda a rota entre passar perto do Sol e chegar à Terra. Que é exatamente esse fenômeno que está mostrando aqui, né? Quando a luz ela é alterada de acordo com a posição onde ela passa no espaço. E bate precisamente. E os cálculos de Einstein são precisos até para prever onde vai ter buraco negro, né? Inclusive o cálculo sobre buracos negros ele não conseguiu terminar, ele não conseguiu resolver essa equação e ele dependeu de um matemático que estava numa guerra. O cara estava na Segunda Guerra Mundial e ele faz essas contas e envia as contas por correspondência.
Ele parou lá no meio da guerra, fez as contas e mandou para ele. São coisas impressionantes que surgiram nesse ambiente da física, né? O número de almas que surgiram para auxiliar, né, aqui na Terra é impressionante. Então, sim, o assunto é extremamente complexo. Ele está dizendo o seguinte: o espaço onde seu corpo físico está se deformando. O espaço se deforma. Essa malha espacial onde nós estamos se deforma. E cada vez mais esse espaço está se expandindo. Uma velocidade absurda. Por isso você olha para o céu noturno e está escuro. Porque era para estar 100% claro. Era para estar de dia. Pelo número de estrelas que tem à nossa volta, são bilhões e bilhões de estrelas. Ué, toda essa luz está chegando à Terra. Ué. Por que ela não estaria chegando na Terra? Porque o espaço por onde a luz está viajando está se deformando também. Numa velocidade absurda. Entendeu? Foi a única maneira de explicar por que o céu noturno é escuro. Eu sei que é super estranho, parece algo, né, sem precedente, mas é isso. Eu sei que é difícil de aceitar, é isso. Então, mesmo com relação aos fenômenos da consciência, né, você não pode ficar achando, o espírito é simplesmente uma matéria simples, genérica. Vocês estão observando bem aí a tela ou está recortada? Engraçado, estou observando aqui também recortada. Alguém me escuta? Escutando, Roseli, mas pra mim tá parecendo normal. Ah, tá normal aí? Então tá. Tá, mas de vez em quando aparecem umas linhas assim, agora parou. Tá bom, tá bom. Então, só para entender, né, a ciência da Terra do ponto de vista físico, do ponto de vista químico, do ponto de vista da teoria do átomo, as subpartículas que compõem o núcleo de um átomo, os estudos que são feitos, houve uma resistência muito grande. Muito grande. Mas do nada eles tiveram que aceitar. Tem evidências demais já sobre isso. Então o mesmo acontece com relação ao campo da psicologia. Né? Essas teorias todas abriram perspectivas psicológicas, dantes sequer sonhadas, tendo-se em vista o conceito do vir a ser. Né? O que vem a ser o cosmos, o que vem a ser o espaço. Não sei se vocês sabem, mas o telescópio Hubble ele tinha uma limitação de observar em termos de distância, e a distância que ele consegue observar está associada ao tempo, a velocidade com que a luz se propaga no espaço, então ele só conseguia enxergar até 12 bilhões de anos. Aí imaginava-se que era o limite físico da Terra, o limite físico do espaço, e aí surgiu a teoria do Big Bang. É uma teoria. E o James Webb destruiu essa teoria. Porque o James Webb consegue enxergar distâncias superiores ao Hubble, com muito mais precisão e detalhes. E o que eles observaram em distâncias superiores ao que chamaríamos de tempo que a luz está viajando, né? Porque você está estudando uma luz que viajou há bilhões e bilhões de anos atrás. É essa luz que está enxergando aqui da Terra. Então estão observando a luz que está a uma distância absurda, que na verdade está muito mais associada ao tempo. Então, quando estão observando essa distância na ordem de anos-luz, né? Anos-luz quer dizer quantos anos a luz demorou para chegar aqui. Então, eles trabalhavam com a ideia da ordem de 12 bilhões de anos. Então, James Webb conseguiu observar 13, 14. E ao observar 13, 14 foi o susto, né? Encontraram galáxias gigantescas. Foi possível observar galáxias gigantescas há 15 bilhões de anos atrás. Ou seja, como é que pode ter uma galáxia gigantesca há 15 bilhões de anos atrás? Aqui a galáxia não foi formada por uma explosão. Acabou o Big Bang. Foi isso que aconteceu, entendeu? O James Webb destruiu a teoria do Big Bang. Deixa eu abrir uma nova sala para a gente continuar, gente, só poder avançar aqui o assunto. Desculpa aí o demorar do assunto. Avançar nesse assunto. Então, mas olha só, por que Joana toca nesse assunto? Toca nessas teorias? Por que essas teorias ajudaram a libertar um pouco mais o campo da área da psicologia? É esse que é o grande ponto aqui da reunião. Esse que é o grande ponto. Por que ela cita isso enfaticamente, né, de maneira muito direta e pontual, dizendo isso foi o que libertou o pensamento humano. Porque é sempre assim, né? A gente tenta sempre limitar a percepção da vida.
Aí chegam teorias modernas, novas, que explicam situações mais complexas e que ampliam a percepção da vida, a gente tem a tendência a rejeitar. A gente prefere ficar com o que é conhecido do que enfrentar a verdade desconhecida. É sobre isso que ela está falando. E aí também, claro que vai abrir portas, né, para vários outros aspectos estranhos, né, como que um pensamento, como que você aqui sentada ou sentado em algum lugar pode perceber ou sentir alguém a quilômetros de distância. Né? As pessoas sempre falam, isso é invenção. As pessoas estão falando isso, mas é invencionismo, é combinado. Então sempre surgiu essas desculpas para poder enterrar o assunto. E aí vem toda a física, todo o ambiente extremamente mecanicista, robusto, bruto, de matéria condensada, e vem explicar que sim, isso é possível. Sim, objetos que têm massa podem se comportar, né, de uma maneira estranha. Né? O fóton é um tipo de... é o princípio material da avaliação de cálculos e avaliações numéricas e até mesmo avaliação física da percepção da luz. A luz tem uma dualidade, né? Ela pode ser enxergada como onda ou como partícula. Ambas foram provadas, tá? Tem uma teoria que diz que a luz é onda e tem uma teoria que diz que é uma partícula, o chamado fóton, essa partícula associada à luz. Esses empacotamentos de energia que chegam com o campo eletromagnético. Então, assim, não é muito complicado de entender nesse aspecto. Ou seja, tem um fenômeno natural ali que ocorre que a ciência atual não conhecia. E quando se permitiu conhecer, aceitou enxergar um pouco mais, descobriu um pouco mais. E é mesmo com relação à consciência, ao espírito animando o corpo físico. Olha, se você é um espírito, preste atenção, tem fenômenos que podem ocorrer que são fenômenos anímicos. Não estou nem falando de fenômenos mediúnicos, né? Ou medioanímicos, mas tem uma participação anímica em que o espírito pode estar interagindo, pode estar agindo, e que transcende as limitações físicas ou grosseiras da física newtoniana. É isso que ela está falando em curtas linhas, tá bom? Mas vamos avançar. A abrangência da consciência como estágio mais elevado do processo antropossociopsicológico do ser passou a exigir mais acurada, ou seja, mais exata penetração. Aqui ele está querendo dizer o seguinte, esse antropossociopsicológico do ser é uma visão desses processos dizendo o seguinte, ó, como é que é a visão da psicologia moderna? Ah, você é fruto da cultura que você se expressa. Você é fruto da música que você ouve. Você é fruto da cultura que você vivencia e experiencia. Você é fruto... Tá, mas não é só isso, né? Isso influencia, mas não é só isso. Porque você tem uma escolha. Você pode ter um monte de vizinhos ouvindo funk, ouvindo baderna, de repente você gosta de Bach, de Mozart. Você vai querer ouvir outra coisa. Você não é escravo daquela cultura. Você tem direito a escolher o que você quiser ouvir. Não, mas você passou por um processo educacional na escola. Você é fruto daquela escola. Não, eu só excursionei pela escola. Quem disse que eu concordei com tudo que falavam? Quem disse que eu disse que era verdade tudo que me informavam? Pode ser uma verdade hoje, daqui a 200 anos pode ser outra. Eu passei por um processo educacional, aceitei esse processo. Mas quem disse que eu decretei que ele é uma verdade? Eu decretei que ele é um princípio básico para estar em convivência com essas pessoas. Mas quem disse que eu disse que é uma verdade absoluta? Então, essa questão do conceito desses processos antropossociopsicológico, né, de antropologismo, né, antropológico, né, sociopsicológico, é uma teoria forte e que, basicamente, toda a base do materialismo, se vocês observarem aquele link que eu enviei para vocês do vídeo, né, depois assistam, por favor, lá explica bem detalhada. Senão vai resumir em quê? Que você é escravo da matéria. Que você é prisioneiro de prazer e dor. Você só vive na base da troca de prazer e dor. E que você não é mais nada.
que você simplesmente, um animal pensante, que é prisioneiro de... Bem, se você quer viver essa ideologia, quiser viver essa psicologia, quiser viver até mesmo essa filosofia de vida, vai a fundo, não tem problema. Mas você vai se surpreender, porque está te limitando em condições que não é verdade. Você se sente muito superior a isso. Né? Você é capaz de elaborar pensamentos e sentimentos, aspectos de consciência que anteriormente você sabe, e hoje ainda mais nós sabemos, né, que não tem presente nos animais. O animal não pensa continuamente. Ele está preso, sim, a um processo de inteligência rudimentar, chamado instinto, de preservação da espécie e preservação da vida. Mais nada. O animal não pensa mais nada mais evoluído. Mas é claro que ele está muito distante do reino nominal, mas de braços estendidos, progredindo para essa direção. Os espíritos precisam excursionar o princípio espiritual. Não a sua consciência de agora, mas o princípio espiritual precisa excursionar por esses padrões, desde o reino mineral até o atual momento em que nos encontramos. Ué, alguém pode falar o seguinte, mas tem princípios minerais no nosso corpo. Isso quer dizer que a essência espiritual dos princípios minerais, assim como a essência vegetal e animal, está tudo interligado? Exatamente, está tudo interligado. Por isso que falar sobre o processo evolutivo de consciência, que é mais espiritualizado e mais afastado ainda de tudo quanto é essência material, é tão difícil de conversar a respeito. Porque toda consciência que a gente diz que tem, eu tenho consciência que se eu jogar esse vidro no chão ele vai quebrar. Eu tenho consciência que se eu der topada naquela quina, vai doer meu pé pra caramba. Somente consciências materialistas. Não, mas você também tem consciências mais sofisticadas. Se eu falar tal coisa para fulano agora, ela vai se ofender se eu falar isso. Como é? Isso não é material. Isso não é material. Mas você sabe como o outro vai se sentir ou como você vai falar. Esse já é um estágio mais sofisticado da consciência, que não tem nada a ver com a matéria. Bruta e mecanicista. Ok? Então, ela vai tratar um pouco sobre isso. A abrangência da consciência, como estágio mais elevado desse processo antropossociopsicológico do ser, passou a exigir, né, esse mesmo processo passou a exigir o quê? Uma forma mais exata de penetração nesses aspectos, ampliando o quadro de entendimento dos chamados dementes, que a gente estava citando. O chamado autiste savant. Autiste savant. Aí Ana me ajuda aí com o francês, Ana. Autiste savant. Ou o chamado sábio idiota, né? Que é o... Não sei se vocês sabem disso, né? A gente costuma ouvir um chamando o outro de idiota, mas idiota é um resumo da palavra de uma doença chamada idiotismo. Né? Por vezes a gente fica corrigindo as crianças. Não chamamos de idiota, não. Idiota, olha aqui, é uma doença grave, idiotismo. Você está dizendo que a pessoa é igual a essa pessoa aqui prostrada, doente, com uma doença grave, uma patologia grave que envolve os aspectos aí do pensamento. Então, como que, do nada, né, todo mundo já viu filme sobre isso, Rayman, ele está lá vivendo no lugar, aí cai uma caixa de palitos no chão, 2.357 palitos. Então a pessoa olha para o chão e vê um monte de palito, você não consegue contar. Mas como é que essa pessoa que está com essa deficiência de comportamento de convivência, né, que é classificado como uma doença chamada idiotismo, ela consegue ter essas ações e reações de sábio? Dessa demência que ele está falando. Da onde vem isso? Ou seja, tem alguma coisa que está basicamente refratário àquela consciência, possivelmente alguma coisa no corpo físico ou psicofísico, né, ou perispiritual, mas a consciência daquele espírito ali, mais profunda, ela está funcionando. Ela é extremamente inteligente. Não é porque ela está animando o corpo físico numa certa debilidade que ela não tem a sua inteligência, né? Eu lembro de uma médium, eu não vou citar o nome aqui, mas porque várias pessoas conhecem ela
numa casa espírita antiga que nós frequentávamos, tinha uma menininha que vivia numa cadeira de roda. Uma menininha pequena, né? Devia ser aqui uns 13 para 14 anos. E ela vivia toda entrevadinha na cadeira de roda. E ela não conseguia falar direito. Eis que e ela ficava forçando a criança a falar. Fala Jesus, fala Jesus. Sabe aquelas coisas psicopata, né? A pessoa não é porque está no ambiente religioso, a pessoa não seja um pouco meio psicopata. A pessoa queria forçar o outro a falar a palavra Jesus, como se fosse isso o divisor de águas, simplesmente por falar a palavra. Mas ficou forçando, enchendo a cabeça da criança, a criança ficava tentando falar e não conseguia falar. Eis que numa noite aparece numa visão mediúnica esse espírito, né? Uma mulher aparece, né? De cabelo longo, perfeita, e fala com ela: minha irmã, por favor, vou te pedir por caridade, não faça mais isso. Não fique forçando para que eu consiga falar. Eu sei que eu vejo no seu coração o seu esforço para empenhar, mas não há essa necessidade. Não faça isso. Eu preciso dessa experiência. Não há nenhum problema nisso. Eu preciso dessa experiência. Então, a gente não consegue entender essas experiências. Muito menos compreender que, por vezes, ela mesma está pedindo essa experiência. Ela quer passar por essas limitações. É difícil entender o porquê, mas aquele espírito sabia o porquê e queria passar por essa limitação. Não se sentia bem com ela mesma, queria passar por essa limitação e era importante como um divisor de águas para ela. E assim, toma aquele susto, né? Que todo mundo ia achar o quê? Que o espírito do outro lado está todo entrevado, todo escacetado. Não é verdade. Não é verdade, ok? Hoje, mediunicamente, nós sabemos disso. Como também acontece o contrário, né? Não é porque você está aqui sadio hoje, animando o corpo físico, que quando você estiver somente de si para consigo e seu perispírito, você vai estar bem, ok? Isso não é uma verdade confluente, ok? Não é uma confluência dessa verdade. Não sei se eu consegui me explicar. Então, quando ela está falando sobre isso aqui, é nesse sentido. Esse autista aqui, autista savant, que é o chamado sábio idiota, são esses espíritos que estão animando o corpo físico, mas existe ali uma consciência inteligente, desenvolvida. Ela está passando por um processo que ela precisa. E é ela que pede, é ela que solicita essas coisas mais esdrúxulas. Fazer o quê, né? Então, portadores de capacidades e aptidões luminosas, perturbadoras. Por que perturbadoras? Porque ninguém acredita que jogar uma caixa se pegar uma caixinha de palito de dente e jogar no chão, você não consegue contar imediatamente. Como é que a pessoa que, de repente, está numa situação toda entrevada, olha para a caixinha e fala 256, 122. Como é que ela sabe quantos palitos estão ali no chão? Né? Aquele filme Rayman mostra muito isso, né? Tom Cruise abaixa lá, conta os palitos, bate exatamente o valor que ele tinha falado. Só de bater o olho no que está no chão. Como é possível, né? É isso que ele está falando, ó. Revelando-se matemáticos, músicos, artistas plásticos, linguistas, que de repente romperam o véu do silêncio e passaram a comunicar-se com lucidez, apresentando dotes de excepcional capacidade realizadora. Puseram-se a exigir elucidações. Ou seja, o métier, o meio de campo da psicologia, passou a exigir explicações. Me explica como é que isso é possível. Que destruísse as tradições negativas, atualizando a predominância do espírito sobre a matéria, da mente sobre o cérebro gravemente danificada, assim demonstrando que preexistem aos órgãos e os sobrevivem, em vez de serem suas elaborações ou efeitos dos seus mecanismos. Então, é essa visão. O espírito precede. Ele sabe com anterioridade todo o processo. Ele já tem um certo desenvolvimento anterior ao processo que ele está vivenciando. Ele não é efeito
Ele é a causa, ele é a fonte. Não é do tipo, porque a pessoa teve uma doença, e aí de repente ela fica mais inteligente. Eu nunca vi isso, mas essas loucuras surgiram no mundo. A pessoa, de repente, teve um acidente grave. Aí, daqui a pouco, ela saiu de um estado de coma. Aí ela volta falando, né, italiano, volta falando francês. Aí todo mundo fala, nossa, que absurdo, está falando francês fluentemente. Mas ele nem ele percebe que está falando francês. Tão a naturalidade que ele está falando, ele não percebia que estava falando francês. Eu não estou falando de 1 ou 2 casos isolados. Quem está nesses processos de chamado tratamento intensivo, de situações mais agravantes, debilitantes, sabe que isso acontece. Há uma certa rotina em relação a isso. E todos buscavam evitar conversar sobre isso. Vivia dizendo, porque ele teve um processo de infecção, a infecção subiu para o cérebro, ele está alucinando. Pô, mas está alucinando falando outro idioma perfeitamente? Como? Então, a psicologia começou a querer se debruçar sobre esses chamado ponto fora da reta, esses casos difíceis de explicar, e começaram a querer entender essa essência, de onde vem isso. Ok? Então, a grandiosa contribuição do pensamento oriental, de Buda, Vivekananda, Ramakrishna e outros, dos taoístas tibetanos aos físicos nucleares, ou seja, facilita a revisão dos parâmetros aceitos, bem como dos modelos estabelecidos, propondo a identificação de fórmulas com aparência diversa, no entanto, que se harmonizam, unindo as duas culturas, a do passado e do presente, em uma síntese perfeita, em favor de um homem e de uma mulher holísticos, ou seja, internamente, o todo, completos, ao invés de examinados em partes. Não sei se deu para entender aqui, mas, por exemplo, eu não sei se vocês já tiveram algum tipo de contato com essas culturas dos outros, principalmente do Oriente, né, as culturas orientais. O pensamento oriental é muito diferente do pensamento ocidental, né? Há uma vivência muito mais equilibrada entre as percepções espirituais da vida. Ou seja, o lado espiritual é vivenciado frequentemente com o lado material. Então, tudo que tem dualidade, o ponto de vista material e o ponto de vista espiritual, ele tenta tratar os dois assuntos como formas que tem que buscar equilíbrio. Então, se ele fala sobre homem e mulher, enquanto aqui no Ocidente há uma guerra danada entre percepção de homem e mulher, o papel na sociedade de homem e mulher, na percepção oriental, estou falando do pensamento mais sofisticado, tá, gente? Não estou falando do dia a dia da vida, não. O pensamento mais sofisticado, tanto de Buda quanto outros grandes nomes das culturas orientais que foram enviados pelo próprio Cristo, tá? Antes de imaginar que é contra o Cristo, entenda que eles vivenciaram e deram exemplos e explicações da vida baseados no Cristo. Se entender errado, a culpa não é deles. Em resumo, é isso. Então eles começavam a entender o seguinte: existe sim uma harmonia, nós é que não percebemos. Né? A visão do Yin e Yang, né? A própria visão do taoísmo tibetano, e até mesmo chegando aos físicos nucleares. Aos físicos nucleares. A entender as forças nucleares tão complexas. Há uma harmonia, um equilíbrio de forças até mesmo antagônicas. Por exemplo, todo mundo estudou isso aqui em física. Todo mundo sabe o que eu vou falar aqui agora. Todo mundo fala o seguinte: a carga do núcleo é próton. É carga positiva. Todo mundo estudou isso em química também. Que é o modelo atômico, né? E são várias camadas de elétrons de carga negativa. Por que não colapsa? Todo mundo sabe que cargas contrárias se atraem, cargas iguais se repelem. Então por que você está falando que o núcleo tem carga positiva e os elétrons têm carga negativa? Por que não colapsa e acaba tudo? Então, os próprios físicos nucleares tiveram que se deparar com situações difíceis de explicar.
praticamente impossíveis de explicar. Eles não entendiam, como ainda não entendem completamente. Eles só sabem dizer, só sei que é assim. É muito mais descricional do que explicar como funciona. Está descrevendo as leis naturais. Ok? Então, se você, então quer dizer que existe ali um equilíbrio de forças contrárias ou de forças aparentemente contrárias? Sim, tem um equilíbrio. No átomo tem. Então, isso veio ampliando essas contribuições do pensamento. Uma reformulação mais profunda. Então, quando o Joana vem falar aqui sobre a identificação de fórmulas com aparência diversa, fala de duas culturas, né? E aí deixa claro, essa palavra aqui, holístico, é muito interessante. Por quê? Em favor de um homem e de uma mulher holísticos. O que quer dizer isso? É internamente o todo. Ele não está mais observando o homem e a mulher como dois seres diferentes, que têm consciências diferentes, de pensamentos diferentes. Não está mais falando isso. Internamente, todos eles possuem um todo e fazem parte de um todo, e não podem ser observados separadamente. Não faz sentido, né? O inverso de algo holístico é você estudar separadamente. Esse é o inverso de holístico. Holístico é acoplado, é todo mundo junto, é tudo junto. Como é que você estuda isso tudo junto? Essa interação entre o homem e a mulher no fenômeno da vida, na convivência, na vida, não pode ser estudado separado. É isso que ela está falando. Isso veio a mudar a forma de pensar e revisar esses valores, revisar esses conceitos, ok? Por isso que ela comenta, ao revés, ou seja, ao invés de examinarmos em partes. Porque todo mundo tenta fazer isso, deixa eu estudar, né? Desde lá dos gregos mais antigos. Você quer estudar matéria? É só separar em partes. Aí chegou, não, a estrutura atômica da matéria são formadas de pequenas bolinhas chamadas átomos. E você pode estudá-las separadamente. É? Você tem certeza? Você olhando em partes, você enxerga o todo? Porque tem fenômenos que dependem de vários aspectos. Que são o quê? Fenômenos que somam-se uns aos outros. Individualmente possuem uma contribuição, mas em conjunto possuem uma contribuição diferenciada. Ok? Que é isso que ela vai falar aqui agora. Esse concurso, ou seja, essa sinergia que se vinha insinuando multissecularmente, ou seja, há muitos séculos, já havia essa percepção que havia uma certa sinergia, uma certa colaboratividade entre aspectos individuais, logrou importar-se através das terapias libertadoras de conflitos. Então, ele está lá observando, nossa, não é que dá uma diferença, não é que dá resultado, a meditação não dá resultado, uma respiração não dá mais resultado, a oração não é que dá resultado, a magnetização da água, a bioenergia, os exercícios do Tai Chi Chuan, enfim, o controle mental de inegáveis resultados nas mais variadas áreas do comportamento e do interrelacionamento pessoal. Interrelacionamento pessoal, aqui estou falando de relações recíprocas, tá? Entre duas pessoas. E da saúde. Aí começou a observar que a manifestação da vida aqui no corpo físico ela é muito mais complexa e que depende de aspectos espirituais muito mais sofisticados do que simplesmente o aspecto físico. Há uma necessidade de equilíbrio de pensamentos, de equilíbrio de sentimentos, de harmonização desses sentimentos. Como é que você sente o próximo? Como que você se sente na vida? Como que você sente a vida? Se você vive aquela ideologia, né, do tudo bom e nada presta, você não vive em paz. Você tudo quer julgar, criticar, destruir. E como que esses pensamentos, esses sentimentos que você acaba animando, vai minando o seu controle mental, vai desconstruindo o seu equilíbrio. Então tem uma origem, tem uma fonte de saúde
extremamente complexa, que está muito mais ligada ao pensamento, que está muito mais ligada ao sentimento do que a vida biológica tradicional. Você não está mais correndo no meio do mato, sem recurso nenhum, se cortando e desencarnando basicamente por sepsemia. Você não está mais nesse nível grosseiro da matéria. Aí você está observando, não, se eu tomo água filtrada, eu estou bem. Se eu como alimentos que não estão estragados, eu estou bem. Aí quando tu vê, tudo que do ponto de vista material, você já está bem. Mas você está infeliz, mas você está triste, mas você está revoltado. Então tem alguma coisa a mais, muito mais complexa, que não tem a ver com a matéria diretamente, que é a sua consciência agindo e interagindo na vida. E que sim, já que existem terapias que são libertadoras, então não deveríamos desconsiderar esse aspecto tão importante, que é o aspecto espiritual na vida. Hoje as pessoas falam isso com total naturalidade. Há 100 anos atrás ninguém falava sobre isso. Você vê as pessoas falando assim, não, nós temos que cuidar da nossa saúde. Sim. Nós temos que cuidar da nossa alimentação. Sim. Quando fala saúde, fala da saúde física, do corpo físico. Nós temos que tomar cuidado e atenção sobre nosso aspecto psicológico, a nossa saúde psicológica, nossa saúde mental. As pessoas falam sobre isso. E já começam a falar da saúde espiritual. É isso que está falando. Essa sinergia, que a Joana está comentando sobre isso, é avisar o seguinte, olha, você já não tem mais problemas com relação ao aspecto material, grosseiro. Ninguém está se cortando por aí e desencarnando por tétano. Ninguém está se cortando por aí e desencarnando por sepsemia, né? Infecção generalizada do sangue. Você sabe que você machucou a perna, machucou o braço, você tem que ir lá limpar, lavar a ferida, lavar lá, botar de repente um produto químico para melhorar o antisséptico, né? Um pouco mais abrangente ali nos tecidos em volta. Você tem todo já um controle com relação à parte física. Isso já te dá, então, se você é somente a parte física, por que você não vive a felicidade e a alegria eterna agora? Porque você sabe que você não é só isso. É isso que ela está falando. Há um aspecto de sinergia essencial. Ou seja, os conflitos que nós vivenciamos hoje são muito mais ligados ao ambiente psicológico, e especialmente ao psicológico / espiritual, que ela está falando aqui, que ela vai trazer sobre isso, né, sobre esse assunto, é muito mais de como que você sente a vida, de como você percebe a vida, do que somente a parte essencial, mais grosseira, física. Ou seja, eu não cortei a unha, quebrou minha unha, nossa, que tristeza, que dor, que não sei o quê. Isso é um detalhe, não é mais a essência. Não é o que vai transformar a sua preocupação de dias e mais dias. Existem outras preocupações, outras inquietações, outros conflitos que nós temos internos de si para consigo. Eu não estou falando que o conflito é com relação ao vizinho, é com relação a alguém da casa. Não, existe o conflito de não aceitação da experiência física, de não aceitação da convivência com outros, de não aceitação de uma série de aspectos da vida que impactam no nosso equilíbrio, que impactam na nossa harmonia. E por isso, que já é mais do que provada, que essas terapias libertadoras são essenciais. São essenciais, porque elas tratam de um assunto, de um aspecto da vida que há poucos anos atrás ninguém se preocupava com isso, que é o aspecto espiritual. Que é justamente essa quarta força que ela está falando, ligada à parte da psicologia, do estudo da psicologia, né? Do estudo da alma. Ok? Alguma dúvida aqui nesse aspecto? Alguma dúvida, gente? Não? Nada? Vamos caminhando. Então tá. Qualquer dúvida é só interromper, é só falar, gente. Vou tratar só mais um... Ver se eu consigo avançar só mais um trechinho aqui, gente. Vamos lá. Os diques erguidos pela intolerância romperam-se ante as novas conquistas. Então, realmente, um nível de intolerância que não deixava passar assunto nenhum, conversa nenhuma. Não, como assim eu vou fazer meditação? Como assim eu vou melhorar minha respiração?
né? Não, tem que melhorar a minha alimentação, eu tenho que tomar vitamina. Né? Se você ficar assistindo comercial, se você viver a essência do mundo material, físico, químico daqui do Ocidente, mas eu estou me sentindo estranho. Toma vitamina C, toma vitamina não sei o que lá, toma não sei o que lá, como se só isso bastasse. Tudo isso é importante, esse equilíbrio da saúde física, do corpo físico? Claro que é importante. É óbvio que é importante. Mas é só isso? É só isso? Então você observa, por exemplo, diversas pessoas estudando um pouco mais profundamente as sociedades. Você vai observar reportagens sobre isso, estudos sobre isso, até mesmo documentários sobre isso atualmente. Olha a sociedade americana. Poxa, super rica, super dinâmica. Né? Teria tudo para poder estar numa condição muito melhor do que está hoje. E o maior número, por exemplo, de doenças gravíssimas. Né? A pessoa está com várias doenças gravíssimas dentro da sociedade americana. Como é que você pode continuar convivendo com isso, tendo todo o conhecimento técnico, ou chamado técnico-científico? Como é que isso não é o suficiente para manter o equilíbrio, para manter a paz, para manter a organização físico-química do corpo físico? E aí começa a surgir outros aspectos. A pessoa que sabe perdoar melhor, ela tem menos chances de ter problema no coração. Isso já foi estatisticamente evidenciado. As pessoas que têm mais facilidade de perdoar têm menor chance de ter problema no coração. Mas me disseram que é só com relação ao que eu como. Então eu posso comer Então se eu perdoar todo mundo, agora eu vou fazer como é que o pensamento humano funciona, né? Nossa atual consciência. Então eu posso comer o que eu quiser, basicamente maltratar bastante meu corpo físico, que é só aprender a perdoar bem e o corpo físico vai ficar melhor? A atualidade da consciência nossa é assim, né? Você fala uma frase, a pessoa pensa o inverso, e o inverso tem que ser uma verdade. Não, né? Óbvio que não. A questão toda é, você mantendo o seu equilíbrio físico-químico do corpo, mantendo o seu equilíbrio energético do seu corpo físico, com relação ao seu controle mental, dos seus sentimentos. É a essência do equilíbrio, da saúde universal. Né? Se observarmos, por exemplo, aquele livrinho, Regras de Saúde, que a gente sempre trabalhou dentro da doutrina espírita, ele não vai falar simplesmente somente do corpo físico, mas ele fala também. Tome banho, né? É bom tomar banho. Aí você fica assim, cara, que absurdo. Devia ser um livro muito mais espiritualizado, devia falar de coisas muito mais sublimes. Eu sei, mas a gente está com péssimo controle ainda do que é simplesmente material mais grosseiro. É esse o ponto complicado, né? A nossa falta de equilíbrio interno reflete em desequilíbrio em todos os aspectos da vida. Pode falar, Andréia. Eu lembrei do livro Sinal Verde. Eu acho que todo mundo tinha que ler aquele livro várias vezes. Exatamente. Sinal Verde é um livro bem assim, bem basicão mesmo. Tipo, não fique se irritando à toa. Para de achar que o seu corpo físico está ruim se você se entupiu de porcaria no dia anterior. Ele é bem direto, né? O livro Sinal Verde ele é bem assim, bem direto. Então, sim, são aspectos que a gente ainda está tropeçando. Mas o que ela está trazendo aqui para a gente é algo assim, olha, existe um aspecto essencial que a gente não percebe, que a gente fica achando que é do corpo físico. Nossa, estou me sentindo tão cansado. Chego à noite, estou me sentindo cansado. Tem várias pessoas que falam isso. Estou me sentindo cansado, estou me sentindo isso. Aí vai fazer exame do sangue. Aí faz hemograma completo, checou a vitamina B12, checou tudo. Vitamina B12 é um problema gravíssimo aqui na Terra, muito difícil de assimilar, né, de processar essa vitamina. Então você foi lá, checou tudo, deu tudo normal, dentro da faixa da chamada ser humano normal, uniforme de trabalho normal, corpo físico dentro da normalidade. Ué, o que houve? O que está havendo? Você entende? A medicina, a chamada medicina para tratar o corpo físico, a medicina mais direta, né, do corpo físico, ela não consegue explicar isso. Aí ela vai e fala, olha, eu acho melhor você buscar um psicólogo. E o próprio psicólogo depois pensa, não, acho melhor você ter uma visão um pouco mais abrangente da vida.
E entender que você tem que cultivar a paz, tem que cultivar a harmonia, você tem que estar em equilíbrio. Começa a falar de aspecto que tem muito mais a ver com o que ela está acabando de falar aqui. Terapias libertadoras de conflitos. Ela está falando sobre isso. Mas que conflitos são esses? Tem conflitos que é de si para consigo. A pessoa tem um conflito com ela mesma. Como é que você vai libertar a pessoa? Aquela consciência tem um conflito com ela mesma. Por exemplo, tem pessoas que não se aceitam sentar para ler um livro. Não se aceitam... Não, porque eu me sinto que eu não estou fazendo nada. Parece que eu estou à toa. Não consegue sentar. Ah, tem uma sujeirinha ali no chão. Daqui a pouco eu vou varrer. Não, eu tenho que varrer agora. E a pessoa está sempre procurando alguma coisa para fazer para se auto-maltratar o tempo todo. Tem pessoas que vivem assim. Né? Aí tem vários graus de análise da psicologia atualmente para descrever. Ah, é grau disso, é grau daquilo, é isso, é aquilo. Começa a dizer um monte de aspectos estranhos. Mas no final das contas você está com um conflito de si para consigo. Você não consegue ficar em paz consigo mesmo. É uma coisa estranha. Parece como se você não se aceitasse. E essa falta de harmonia causa conflito. E tem muito mais a ver com o princípio espiritual. Aliás, em essência, é o princípio espiritual em desarmonia com ela mesma do que com qualquer ambiente externo. Isso é evidente hoje em dia. Você vê os países mais sofisticados economicamente tendo quantidade de suicídio muito superior. E aí você vê como Joana de Ângeles, que pode argumentar melhor sobre isso, como ela trata esse assunto. E inúmeros problemas associados à fuga existencial. A pessoa quer fugir da consciência, daquele momento de consciência, quer fugir como? Pelo álcool, pela droga. Fugas psicológicas profundas. E que não tem como fugir. Você não tem como fugir de você mesmo. Você não tem como desligar o seu pensamento. Mas a pessoa tenta. Ok? Então, esses diques das intolerâncias que romperam-se para novas conquistas e as técnicas regressivas da memória, que foram inúmeras vezes executadas, e aí algumas pessoas ainda buscam esse caminho, com a exclusiva definição terapêutica, então não é para alegria e para o uso de algumas drogas psicodélicas, como o ácido lisérgico, a hipnose. Ela está narrando aqui um pouco da historiografia da psicanálise, né? Freud usou muito isso, esses recursos aqui para entender esses estados alterados da consciência. Demonstraram que muitos fatores psicopatogênicos, ou seja, a gênese patológica associada ao pensamento, associada à consciência, são anteriores à concepção do ser, eliminando a predominância genética. Então tem pessoas que têm um problema gravíssimo com entrar, por exemplo, em um elevador. Tem uma crise de medo, não sei o quê. Quando faz a regressão de memória, a pessoa desencarnou num cubículo lá, presa, esmagado, e a pessoa passou a ter um medo, uma fobia associada àquele aspecto. Isso parece dar regressão de memória. E o psicólogo fica numa situação difícil, que está fazendo aquela terapia buscando o tratamento para a pessoa. Porque às vezes a pessoa trabalha no 15º andar. Ela não pode, nem todas as vezes ela pode subir até o 15º andar pela escada. Ela vai ter que pegar o elevador. Às vezes a escada entra em manutenção. Então tem vários aspectos que aí a vida vai te obrigar a vivenciar situações contrárias à sua percepção de bem-estar, né? Então, isso destruiu a ideia da predominância genética. Não, a pessoa tem um gene alterado, por isso que ela tem medo de ficar no cubículo. Ah, isso é genético. É o corpo físico que está criando isso na mente dela. Não, não é. Esse é o problema que ela está narrando aqui. Na condição de desencadeadora de psicoses, neuroses, conflitos e tormentos degeneradores da personalidade. Ok? Gente, vamos parar aqui, né? Senão a hora vai avançando. Mas eu acho que deu para entender qual o caminho que ela está seguindo. Né? Ela vai falar um pouco mais de outros aspectos, de outros fenômenos que já foram inúmeras vezes relatados, detalhados, tanto de telepatia, clarividência, fenômenos retro e pré-cognitivos.
ectoplasmia, que basicamente hoje o Ocidente ainda ignora, né, de maneira geral, mas que a psicologia mais investigativa já buscou e já obteve relatos e dados suficientes para falar, olha, tem alguma coisa a mais. A gente não sabe o que é, mas tem algo a mais, que é muito mais ligado à essência espiritual e que a gente não tem esse controle, não tem esse domínio. E não é tratado até hoje, gente, não é tratado de maneira objetiva, clara, direta. Mas com a chamada psicologia transpessoal, oficialmente instituída, né, se você buscar esse termo, não é algo oriundo do espiritismo, isso é algo já oriundo nas escolas psicológicas. Você vai encontrar, por exemplo, psicólogo que ele fala, não, meu tratamento é mais na direção da psicologia transpessoal. Então você não vai lá fazer psicanálise, né? Ficar tentando entender por que você tem esse fenômeno, por que você se sente assim em relação à sua mãe, porque as coisas mais adversas e metodologicamente constitutivas das perturbações inerentes aos desvios que nós temos com relação aos valores da vida, que são, é claro, necessários de serem estudados, abordados, investigados e aprimorados, mas ela está tratando aqui de outro aspecto, dos aspectos das condições desencadeadoras de psicoses, neuroses, conflitos, tormentos degeneradores da personalidade que não estão ligados ao corpo físico. Não estão. É isso que ela está falando. Como é que você cuida disso? Como é que trata isso? Né? Como é que você observa isso, melhor percebe, para melhor controlar esse processo? Então é isso, gente. Reencarnar não é fácil. Estar no corpo físico não é brincadeira, é complexo. Mas, igualmente, estamos aí com os recursos disponíveis, Joana nos amparando e tantos outros espíritos nos auxiliando a melhor perceber a vida, nem se culpando, nem se justificando, mas sempre buscando se transformar. Alguém tem alguma coisa para falar a respeito? Quando você fala assim, parece tão fácil. Não, não é fácil, é porque o estudo tem que ser mais objetivo, né? Se a gente buscar aqui todos os exemplos do dia a dia da vida, a gente sabe o número de fracassos que a gente tem no dia a dia. Mas a grande alegria da vida não é fracassar, é levantar. Né? Todo mundo que pratica judô sabe disso. O primeiro treinamento que você tem no judô é aprender a cair, é a queda. Toma queda, aprender a cair. Até pessoas já bem treinadas e capacitadas treinam quedas. Você pega um faixa preta, ele vai treinar a queda. Porque ele quer ter uma boa memória de como cair para não se machucar, mas a principal missão é se levantar e continuar treinando. Né? É importante a gente perceber isso. A questão é que nós somos muito assim desanimados, né? Ah, mas eu caí com isso. Ah, mas eu caí com aquilo. A questão não é cair. Cair você já sabia que você ia cair. A gente sabe que vai cair em vários outros aspectos da vida, que é totalmente natural em quem está em treinamento. A questão é, você tem disposição para levantar com a mesma alegria e determinação que você tinha antes de cair? Essa é a essência da vida. Tão complexa de viver, né? Oi, pode falar. Tem que se preparar para cair. Exatamente, exatamente. Né? Quando você vive a essência, a verdadeira essência da vida, né? Meu principal fundamento, eu estou em treinamento para aprender a me tornar de Deus. Eu quero ser de Deus. Eu quero cumprir as vontades de Deus. Então, se Deus está prevendo, Ele quer ver o meu desenvolvimento, eu também quero me transformar. Mas nessa linha de transformação, eu sei quais são o que eu tenho que articular, o que eu tenho que desenvolver. E eu tenho que desenvolver bondade. Eu não sou muito bondoso ou bondosa. Eu não sou muito alegre. Eu não sou muito animada. E a gente vai percebendo o que está faltando. É assim. Não tem jeito. Só que é um nível de autonomia gigantesco. Que a gente não consegue acreditar, né? Você quer viver zangado a vida toda? Ninguém vai te parar.
Não vai ter nenhum espírito superior que vai colar do teu lado e falar assim, não fique assim, não viva desse jeito. Você tem que viver mais otimista, viver mais alegre. Não fica assim, não. Ninguém vai fazer isso. Não é assim que funciona. Né? Todos nós vamos ter que nos encontrarmos conosco mesmo e perceber, caramba, eu não quero mais ser assim. Eu quero mais, eu quero viver melhor. Eu quero propiciar mais, né, um canteiro de flores de paz e alegria por onde eu passar. E para isso eu preciso lidar melhor com as dificuldades da vida, eu preciso lidar melhor com os problemas da vida, porque eu não quero ficar me culpando que eu falhei nisso, que eu falhei naquilo, não quero ficar me justificando porque que eu escolho falar assim, reagir assado. Eu só quero saber o que é o ótimo, que é o exemplo máximo do Cristo, e o esforço que eu tenho que fazer, de boa vontade e coragem, para me desafiar a ser mais bondoso, a ser mais atento, mais preocupado com os outros do que comigo mesmo. E isso é treinamento. Nós já sabemos quais são os fundamentos e temos que continuar treinando. Vai chegar um ponto que nossa consciência passa a ser mais ativa em como estamos agindo. E é esse o ponto que todos nós almejamos, né? Agir mais conscientemente. Falar com mais propriedade, pensando, não, se eu falar assim vai ofender. Se eu falar assado, também vai ofender. Eu vou falar com um pouco mais de carinho e a pessoa vai me entender. E eu não vou ofender ninguém. E mesmo assim, às vezes alguém vai se sentir ofendido. Mesmo com toda a preocupação do mundo. Vai acontecer. Porque estamos em treinamento. Mas aí você vai se sentir o quê? Vai se sentir mal? Vai se sentir culpada? Poxa, tá vendo lá? Mesmo com a intenção boa dessa de fazer o certo, fazer o bem. A pessoa entendeu errado, me levou a mal. Poxa, vou desistir de tudo. Então, você não aprendeu a cair, né? E o pior, tá com vergonha de levantar. A gente não pode entrar nessa paranoia. O problema de se transformar é esse exercício diário. Todo dia a gente precisa revisitar os nossos valores. A cada 20, 15 minutos, a gente precisa repensar. Como que eu devo me portar melhor? Como que eu devo sentir a vida de uma forma melhor? Como que eu devo sentir o próximo de uma forma melhor? É um desafio individual. Ninguém fará por nós. É esse o gargalo, né? E não tem como você falar, eu vou sentir o próximo melhor, se você não está conseguindo se sentir bem consigo mesma. Aí que Joana vem falar, olha, reflita, separa 30 minutos, sem celular, sem televisão, sem coisa nenhuma, né? Faz sua oração, tem um momento de paz, de tranquilidade, que você cultive, que você se sinta bem, né? Faça uma reflexão um pouco mais profunda dos valores que você quer viver e quais que você está vivendo. Esses balanços são importantíssimos. Joana falou sobre isso na introdução. Né? Por quê? Ela está agora preocupada e descrevendo metas e objetivos espirituais que nós estamos o tempo todo traçando. Eu queria tanto ter um casamento feliz. Eu queria tanto... Então constrói, ué. Constrói. Não é assim que você trata com relação a um jardim? Aqui então tem um jardim lindo. Vai lá, compra terra dublada, cuida da terra, não deixa pragas tomarem conta. Você não pode simplesmente plantar e deixar o jardim bonito. E um dia, só volta daqui a 3 semanas. Jardim é controle contínuo para sempre. Você vai ter que ficar checando praga para sempre. Você vai ter que cuidar do jardim para sempre. E por que com relação à nossa consciência vai ser diferente? Não é diferente. Cultivar os valores da nossa consciência que tanto desejamos requer esse contínuo esforço, infelizmente. Ou felizmente. Porque esse contínuo esforço é o seu empenho em se transformar. É o seu empenho em sempre querer agir segundo os preceitos divinos e não os seus. Essa é a essência tão difícil de viver, né? E não foi à toa que a gente escolheu esse livro, a gente começar pela obra de Joana, pelo Ser Consciente. Para mim é um grande divisor de águas, né? As pessoas falam em amor, mas a pessoa não se ama ainda. Ela não tem auto-amor. Ela nem entende a ideia de auto-amor. Como assim eu vou me amar? Se você se ama, você quer se transformar. Você sabe que é um ser imortal. E que você vai ter que se encontrar
e se transformar. E só quem pode fazer isso é você. Jesus não fará isso por você. Deus não fará isso por você. Ninguém fará isso por você. Esse desenvolvimento de vencer requer boa vontade. Vencer a si mesmo, né? Não é ninguém de convivência, né? Então, a gente tem que se empenhar nisso. E o que ela está traçando para a gente aqui de ser consciente é um nível de espiritualidade mais profundo. Que valores espirituais você quer viver? Né? Se você pensar, que valor espiritual eu vivi no dia de hoje? Você pode tomar um susto. Você pode pensar assim, caramba, eu só comecei a parar para pensar sobre valores da minha consciência, valores que eu quero viver, só agora durante a reunião. Durante todo o dia eu não pensei sobre isso. Eu não me esforcei, eu não tive que ficar preocupado. Peraí, né? No trabalho você fica preocupado como você fala, né? Você não pode falar com o seu chefe, você não pode falar com as pessoas como que você fala, às vezes, com outras pessoas. Tem toda uma deferência, tem todo um cuidado. Você não pode resolver os problemas como resolve em casa. Uma torneira deu problema, você vai lá, isola e que se dá na torneira. O chão sujou, você vai lá, de repente joga um tapete em cima. Você vai ter que cumprir o ritual daquela empresa, daquele grupo. Você vai ter que vencer as suas limitações para servir em um local, né? Essa é a definição de servo, né? Você troca seu esforço de trabalho por dinheiro. Essa é a definição de servo. Você vai lá servir aquela atividade e vai ter que desempenhar aquela atividade segundo aqueles padrões. Então você fica preocupado em atender os padrões daquela empresa, daquele grupo. Ué, e quando que você vai ficar preocupado em atender os seus próprios padrões de consciência? É isso. A maior empresa, a empresa mais complexa, o empreendimento mais complexo que nós vivemos, somos nós mesmos. É a sua própria consciência. Quais são os padrões que a sua consciência não aceita mais? Não, pô, eu falei de maneira com a pessoa, explodi, estava com raiva, ofendi a pessoa. Eu não posso mais ofender alguém e deixar isso em branco. Você vive basicamente um estoicismo, uma filosofia quase que estoica da vida. Você quer viver os seus próprios valores. Não, eu tenho que ir lá pedir perdão à pessoa. Aí você vai lá e pede perdão. Desfaz qualquer sentimento estranho. Porque você está fazendo esse esforço. Ninguém te pediu para fazer isso, não. E tem pessoas que vivem assim. Ah, ofendi, ficou assim mesmo, agora deixa para lá, que se dane. E vive ofendendo e ofendendo. Pela encarnação inteira. Então, o ser consciente é diferente. Ele quer viver outros valores. Ele vai se esforçar a empenhar-se para o seu próprio empreendimento. Qual é o seu próprio empreendimento? Eu vou evoluir. Eu quero evoluir. E eu vou me esforçar para. Não importa se eu cair, se eu fracassar, fiz errado, eu vou acertar. Eu sei que eu tenho que acertar, vou me esforçar e com isso eu vou me transformar. É o fazendo que eu vou me transformar. Ué, mas quando estão associando ao salário, ao empreendimento, ou à remuneração, né, de alguma forma, você se adapta. Todas as pessoas aqui na Terra já são a prova viva, que você se adapta quando você tem algum interesse. Se você tem algum interesse, você se adapta. Ué, então quando você tem o interesse de se transformar para Deus, você não vai se adaptar? É lógico que vai se adaptar. Só que é algo que não tem um resultado imediato. Que você não vai sacar no banco, do banco divino, alguns créditos para poder usar. Né? O processo é mais complexo do que isso. Então, sim, temos que focar nesse grande empreendimento da vida, que é estarmos encarnados, animando o corpo físico, sendo testados e podendo colocar nossa consciência, que não sabe amar ainda, que ainda não possui sabedoria, em roda, em funcionamento, e ver como ela reage diante das situações adversas. Porque as pessoas falam muito isso, eu amo tanto minha mãe, eu amo tanto meu filho, até o filho ou a mãe fazer alguma coisa estranha. Aí você vai reagir mal. Ah, mas aí se pensar assim, parece que ninguém está evoluindo. Não, é claro que não. Você está se descobrindo ainda. Tem uma fase de se descobrir e de ficar incomodado com o que descobriu. Porque tem pessoas que se descobrem e falam, eu sou assim mesmo.
É só assim mesmo. A pessoa falando isso aqui, eu dou logo um coice. A vida é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Isso não te faz bem. Viver a animosidade, viver o conflito, né? Eu vou pegar um monte de carvão para arremessar em alguém. Quem é o primeiro a se queimar? Quem segurou o carvão em brasa. Você sofre junto o sofrimento que você quer expor, né, a alguém. Então é nessa linha que a gente vai tratar mais adiante desse livro, tá? A gente deu essa volta aqui só para a gente entender isso. Temos que perceber mais a realidade e estarmos antenados a um princípio muito importante nesse processo. Só sei que nada sei. Estarmos sempre abertos a aprender um pouco mais, a querer viver situações mais transformadoras e a nos empenharmos nessa direção, né? Gente, a hora que voa, desculpa, mas até extrapolamos aqui o horário de novo, para variar. Vamos à nossa prece de encerramento. Senhor Jesus, Mestre de infinita amor e misericórdia, agradecemos, Senhor, os recursos que nos são dispensados para nos conhecermos, para espiarmos como nossa consciência age e reage, para estarmos realmente incomodados com o nosso mundo íntimo para transformá-los. Obrigado, Mestre, por todo o carinho, atenção e zelo nos planejamentos das nossas encarnações, nos exercícios que nós somos chamados a exercer durante a vida de convivência, e pedimos, Senhor, a Tua ajuda, o Teu amparo, para sempre estarmos bem dispostos a desenvolver a mais boa vontade, mais coragem, para seguirmos os Seus caminhos, os Seus preceitos de amor e paz, hoje e sempre. Pedimos aqui por todos os lares representados, por todos que puderam estar aqui conosco, igualmente por todos os outros que assistirão posteriormente a esse estudo, que todos possam ser ajudados, amparados e socorridos em suas necessidades, hoje e sempre. Muito obrigado, Mestre, por tudo. E assim damos por encerrada a reunião do livro O Ser Consciente da noite de hoje, na tua paz e harmonia. Que assim seja.